Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal Concursologia, o canal do professor Chagas. E hoje para a nossa super aula da História e da Geografia do município de Rosário, no estado do Maranhão. Então vamos lá para a nossa aula. Então galera, a partir de agora a nossa super aula aí da História e da Geografia do município de Rosário, no estado do Maranhão, beleza? Eu sou o professor Chagas, professor efetivo aqui da Secretaria Municipal do município de Novo Gama, no estado de Goiás. Sejam todos bem-vindos e vamos lá. Olha só, galera, eu estava dando uma olhada aqui nas métricas do canal e apenas 12% da galera que assiste os vídeos aqui estão se inscrevendo. Os demais aí, 88%, acabam se esquecendo de se inscrever no canal. Então se inscreve aí, deixa aquele like, deixa um comentário, tá certo? Professor, eu vou passar nesse concurso e me tornar um servidor efetivo da Prefeitura de Rosário, beleza? Porque a gratidão é a fórmula do sucesso, né? Todas as vezes que você retribui alguma coisa que alguém fez por você, todas as coisas do universo vão conspirar para o seu bem. No caso aí, o seu bem é o quê? A sua aprovação nesse concurso. Se você vai fazer para a área da educação, recomendo também a você se inscrever lá no nosso canal Arena Pedagógica, onde nós tratamos sobre legislação educacional e conhecimentos pedagógicos. Se você não está sem grana aí para comprar um pacote de um curso preparatório, compra uma apostila lá na opção apostilas ou também lá na Domina Concursos, tá? E aí você vai dar uma potencializada na sua preparação para você se tornar um servidor efetivo aí da Prefeitura de Rosário. Os links vão ficar aqui na descrição, beleza? Vamos então aos aspectos históricos, geográficos, da política, da economia, da hidrografia, da educação, do território e também conhecer os símbolos do município de Rosário, no estado do Maranhão, beleza? Uma das coisas mais importantes é você saber localizar no mapa do estado do Maranhão, onde está localizado aqui, ó, a cidade de Rosário, né? Ela está localizada aqui na mesorregião norte maranhense, tá, galera? O Maranhão é dividido em mesorregiões, então estamos aqui a mesorregião norte maranhense, beleza? Vamos lá então conhecer os aspectos históricos, né? A cidade de Rosário, ela vai começar por uma pequena povoação que tinha por nome Itapecuru Grande, né? Foi o primeiro nome do povoado, que fica à margem esquerda do rio Itapecuru, onde havia ali uma igreja dedicada a Nossa Senhora do Rosário, que servia de freguesia aos moradores e também aos soldados da fortaleza do citado rio. Que rio, professor? Rio Itapecuru. Em 1777, atendendo à solicitação do governador da província, o rei de Portugal determinou a concessão de congrua, né? Que era uma espécie de pensão dada aos clérigos da época, ao vigário dessa freguesia, ou seja, ao padre que estava lotado aqui na igreja Nossa Senhora do Rosário. Beleza? Ainda dando continuidade, a história do município ela sempre esteve ligada à igreja matriz, né? À época, quase todos os municípios brasileiros eles vão surgir a partir de dois prédios públicos, né? No período colonial nós tínhamos aqui a igreja e aqui a Câmara dos Homens Bons, que hoje nós conhecemos por Câmara Municipal. Uma representa o poder espiritual e a outra o poder temporal, o poder dos homens, né? E aí aquelas pessoas mais influentes que chegaram primeiro iam construindo ali as suas casas em volta desses prédios público e também o prédio da igreja, né? A construção da igreja. E assim quase todos os municípios surgiram a partir disso, beleza? Então vamos lá, a história ela esteve sempre ligada à igreja, né? Quando ocorreu o seu desabamento, né? Então houve aí um desabamento do templo em 1866. Então o juiz de direito na época, Matias Antônio da Fonseca Morato, ele vai promover ali uma arrecadação com os próprios moradores e também através
um documento, solicitar o auxílio do governo da província para a reconstrução da igreja, né? Que depois ela foi benta, ou seja, ela foi rebatizada em 28 de maio de 1871. Desde 1921, Rosário ele está ligado a São Luís pela estrada de ferro São Luís-Teresina, uma extensão aí de 70 quilômetros, dando ensejo ao que o município progredisse pela facilidade de escoamento que passou a ter a sua produção e por intercâmbio com um comércio mais desenvolvido, além de contato direto com os estabelecimentos de crédito. Nós temos a imagem aqui da estação lá de Rosário, né? Ainda falando, agora vimos lá os aspectos históricos, agora vamos falar da parte administrativa, a parte jurídica, né? Como que foi a evolução administrativa do município. Primeiramente, ele vai se tornar o povoado de Itapecuru Grande, vai se tornar um distrito, já com a denominação de Rosário, pela provisão régia, ou seja, pela lei assinada pelo rei, em 25 de nove de 1801, e vai estar subordinado ao município de Itapecuru Mirim. Depois ele vai ser elevado à categoria de vila, com a denominação de Rosário. Então, quando ela estava sobre a condição de distrito, ela estava sobre ali a administração de Itapecuru Mirim. Depois ela vai ser elevada à categoria de vila. A vila já tinha uma certa autonomia, né? Pela resolução 19 de 4 de 1833, confirmada pela lei provincial número 7 de 29 de 4 de 1835. E aí ela vai ser desmembrada de Itapecuru Mirim e vai ter sua sede aí na Vila de Rosário. Depois ela vai ser elevada à condição de cidade, com a denominação de Rosário pela lei estadual 654, de 6 de 4 de 1915, né? Então, galera, olha só, essa é a evolução administrativa, como que o município foi evoluindo administrativamente. As bancas gostam de cobrar isso aqui. Então, preste atenção nessas datas, beleza? A data quando ela passa a ser um distrito, depois quando ela é elevada à categoria de vila e depois, por último, a emancipação como cidade, beleza? Vamos falar das características geográficas. Nós temos aí, faz parte da República Federativa do Brasil, que é constituída de 26 estados, mais o Distrito Federal, que são chamados de unidades federativas. Então, quando nós aparecer na sua prova unidades federativas, nós falamos de estado e também do Distrito Federal. Entre os 26 estados está o estado do Maranhão, e entre os 5.570 municípios brasileiros está o município de Rosário. Faz parte aí da região metropolitana de São Luís, né? A região metropolitana de São Luís. Faz limítrofe aí com os municípios de Axixá, Presidente Juscelino, Bacabeira, Santa Rita, São José de Ribamar e o município e capital São Luís. A distância até a capital é de aproximadamente entre 75 a 70 quilômetros. A área total do município é essa aqui em quilômetros quadrados. A população, como foi aferido pelo censo, né, do IBGE, 39.475 habitantes em 2024. E a população estimada ao final de 2025 é que o município tivesse 39.761 pessoas, ocupando aí a 33ª posição em demografia no estado do Maranhão. A densidade demográfica é de quase 60 pessoas vivendo por quilômetros quadrados. O clima é o tropical úmido, né? Pela proximidade ali com o mar. A altitude é apenas 14 metros em relação ao nível do mar. O fuso horário é o fuso horário de Brasília. E quando nós falamos da política, diferente dos estados e do Distrito Federal, são tripartite, ou seja, tem os três poderes: executivo, legislativo e judiciário.
os municípios eles são bipartite, ou seja, eles só têm dois poderes: o poder executivo, que é representado aí pela Prefeitura Municipal de Rosário. O poder executivo ele tem uma função que é o quê? Governar, administrar a cidade. E tendo aí como chefe do poder executivo o prefeito Jonas Magno Machado Moraes, prefeito e chefe do poder executivo da cidade de Rosário, beleza? O outro poder é o poder legislativo, que é representado pela Câmara Municipal de Rosário, tá, galera? O poder legislativo, diferente do executivo, ele tem duas funções. A primeira é criar as leis locais e a segunda é fiscalizar o poder executivo. A Câmara Municipal é composta por 13 vereadores, temos aqui os respectivos vereadores. Não se preocupe em decorar nomes, tá? Porque não pode ser cobrado nomes de agentes políticos em qualquer trâmite de concurso público, para não ferir o princípio da impessoalidade, né? Promover agentes políticos. Quando nós falamos da economia, a economia de Rosário, ela foca no desenvolvimento local, com iniciativa como os cartões de créditos para servidores para aquecer o comércio e a atração de investimentos para os polos industriais, com interesse, né, dos coreanos, e a valorização do turismo, explorando seu potencial cultural e natural, como o polo de Munim, visando criar empregos e renda, embora os dados mais recentes mostrem uma população em declínio e baixo PIB per capita, né, comparado com outras cidades maranhenses. O PIB do município, conforme foi aferido em 2021, era de esse valor aqui, 443 milhões e 240.328 reais, ocupando aí a posição 43ª maior do estado. Então, a partir daí vai haver um declínio, sendo dividido entre administração, defesa, educação, saúde pública e seguridade social, que representavam 40,28% do PIB. Os demais, os serviços, né, que é o carro-chefe da economia, que é o terceiro setor, tá? Se perguntar na sua prova qual o principal setor que contribui para o PIB na economia de Rosário, é o terceiro setor, o setor também chamado de terciário. Nós temos o setor primário, que é a agricultura, a agropecuária, né, que é a agricultura, mais a pecuária e também o extrativismo, seja animal, vegetal ou mineral. Nós temos também o segundo setor, o setor secundário, que é a indústria. E aí pode ser a indústria de base, a indústria intermediária, a de bens de consumo e também a construção civil. E o maior e mais contribui para o PIB é o comércio, né? Os demais serviços, né? A indústria apenas 13,18%, enquanto que a agricultura 2,99%, ok? Quando nós falamos ainda falando de economia, os trabalhadores, né, ganham aí em média quase um salário mínimo, né? Um salário mínimo. O pessoal ocupado aí nos trabalhos, 5.507 pessoas, muito pouco para a quantidade de habitantes, né? Sendo que uma parcela, mais da metade, 51,6%, vivem com menos, com meio salário mínimo, né? São pessoas que vivem da informalidade, que vivem ali de benefícios sociais. A renda per capita, né? Nós vimos o PIB bruto, e a renda per capita é quando pega aquele PIB bruto e divide pela quantidade de habitantes, que dá aí em torno de 10.248 reais, né? Praticamente, quase 249 reais. O IDHM, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, era em 2010, né? Não temos o dado de 2022, era médio, né? Acima de 600 é médio. Acima de 700 é alto, beleza?
Temos aqui a hidrografia, né? A hidrografia são os recursos hídricos, né? A água que abastece o município. O município ele está inserido na bacia hidrográfica do rio Itapecuru, como nós já vimos aqui, ó. A imagem aqui do rio Itapecuru, na cidade de Rosário, na região do Baixo Curso, desaguando ali na Baía de São José, com foz do rio se localizando em Rosário. Entre outros rios e riachos do município estão da Volta, Olho d'Água, Rosarinho, Ferrugem, Seco, Taquari, do Meio, Pirangi, além da Lagoa Grande, né? Então esses são a hidrografia, né? Os principais recursos hídricos da cidade. Quando nós falamos da educação, temos aqui, ó, a taxa de escolarização. Então, segundo o censo de 2022, 98,86% das crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos de idade estavam na escola. Temos aqui o IDEB, né, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica nos anos iniciais do ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano. Então, nós temos aí uma nota de 5,5, uma nota até boa, enquanto que os anos finais não saíram tão bem, né? Do sexto ao nono ano, apenas 4,5. As matrículas no ensino fundamental foram 5.795, enquanto que as do ensino médio, 1.781 matrículas. Os professores de ensino fundamental são 390 professores lotados em 53 escolas de ensino fundamental, enquanto temos 110 professores de ensino médio, né, que estão lotados em 7 escolas de ensino médio. Quando nós falamos de saúde, né, nós temos aí acima dos índices recomendados pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, para a taxa de mortalidade infantil, que recomenda abaixo de 10 para cada 1.000 nascidos vivos. As internações ligadas aí a problemas com saneamento básico também está acima do recomendado pela OMS para cada 100.000 habitantes. Sobre o território, temos aqui o tamanho do território, que nós já vimos lá no slide sobre as características geográficas. Temos aqui a hierarquia urbana, faz parte do centro local. A região de influência é o arranjo populacional de São Luís, capital regional. A região intermediária é a região de São Luís, né? Temos aqui. Está na região imediata de São Luís. E temos a mesorregião, que é o norte maranhense. Olha só, galera. E a microrregião é a microrregião de Rosário. Então, nós temos aqui a região metropolitana da Grande São Luís e aqui, ó, Rosário e os seus municípios limítrofes. Nós já vimos lá. Ainda dando continuidade ao meio ambiente. Quando falamos de meio ambiente, nós temos aí a área urbanizada 8,12 km², o esgotamento sanitário, né, muito baixo, daí a grande quantidade acima do recomendado pela OMS de doenças ligadas, apenas 4,72% do município. A arborização das vias públicas, 65,61%. A urbanização, apenas 4%. A população exposta a risco, aquelas pessoas que vivem em condição de vulnerabilidade e rua, né, ou abaixo da linha da pobreza, 1.665 pessoas, muito alto, né? O bioma predominante é o bioma amazônico, né? Nós temos aqui, ó, o mapa do clima e temos aqui o mapa dos biomas, né? Então nós temos aqui, ó, o bioma amazônico, que é esse aqui, que vai estar inserido aqui onde está localizado o município de Rosário, ok? Sobre os símbolos do município, são 3, a bandeira, o hino, que eu recomendo você dar uma pesquisada aí na internet,
sobre o hino, às vezes a banca cobra sobre os autores, o que fala sobre o hino, beleza? E o brasão de armas de Rosário. Se você chegou até aqui, eu quero agradecer mais uma vez, né? Se você chegou ao final do vídeo aí, eu quero convidá-lo mais uma vez a se inscrever no canal, deixar um comentário. Professor, cheguei ao final do vídeo e vou passar nesse concurso e me tornar um servidor da Prefeitura de Rosário. Beleza? Temos aqui o meu... Me segue lá no Instagram, Chagas Souza 1978 e manda uma solicitação também lá no Facebook, beleza? Para você continuar por dentro de tudo que está acontecendo aí nos concursos públicos no estado do Maranhão. Comigo, professor Chagas. Então, galera, uma boa prova para todos, que vocês consigam o seu tão sonhado objetivo, que é um cargo público na Prefeitura de Rosário, no estado do Maranhão. Um abraço do professor Chagas e valeu!